Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Nós estamos quase no finalzinho de uma série de estudos, onde temos olhado para o livro dos Salmos. E nesta noite nós vamos estudar o Salmo capítulo 73. E eu quero fazer essa leitura e peço que você me acompanhe aqui na projeção. Todo este capítulo, 28 versos, e eu gostaria de compartilhar com você esta porção da palavra do nosso Deus. Diz-nos assim o verso 1: Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio, não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas. Do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus e sua língua percorre a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como animal perante ti. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Irmãos, este salmo ele foi escrito por um homem por nome Asaf. Quem era Asaf? Asaf foi um dos principais cantores em Israel nos dias do rei Davi. Ele era um levita, descendente da tribo de Levi, filho de Baraque, alguém separado pelo rei Davi para o ministério sacerdotal, mais especificamente separado para a área da música e do canto.
Asaf compôs vários hinos de louvor e também compôs canções de lamentações e choro. Ao todo, Asaf compôs 12 salmos. Ele compôs o salmo de número 50 e também os salmos de 73 até ao 83. O salmo 73, que é o que nós acabamos de ler, na verdade, ele é bem mais do que um hino. Neste salmo, Asaf descreve para a gente um testemunho pessoal, com algumas indagações, algumas dúvidas. Ele fala também neste salmo sobre seus prantos. Ele fala sobre um momento em que os seus pés quase tropeçaram. E no final ele termina com uma alegre resposta de Deus à sua vida. Eu oro pedindo a graça para que este salmo nos traga uma poderosa mensagem de esperança aos nossos corações nesta noite. Asaf nos conta sobre o dilema que ele viveu quando em determinado momento ele olhou para a vida e se sentiu bastante confuso e inseguro. Qual era o dilema de Asaf? O seu questionamento foi bastante simples e aparentemente lógico. O questionamento de Asaf foi esse: por que o justo sofre, enquanto o ímpio prospera? Por que coisas boas acontecem com pessoas más, enquanto coisas más acontecem com pessoas boas? O questionamento de Asaf era mais ou menos assim: por que homens santos como Jeremias, Isaías, João Batista, Estevão e o apóstolo Paulo são martirizados, enquanto outros homens ímpios como Herodes, Nero, Hitler e tantos outros mais governam o mundo e parecem se dar bem na vida? Por que aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam dos prazeres deste mundo, enquanto aqueles que são fiéis a Deus passam por tantas dificuldades e inclusive privações materiais? Nesta noite, irmãos, a fim de tentarmos entender esse dilema no Salmo 73, nós vamos aprofundar um pouco no testemunho dessa experiência vivida pelo salmista. E nós vamos começar olhando para a confissão corajosa de uma alma aflita. A confissão corajosa de uma alma aflita. Antes de olhar para a confissão em si do salmista, vejamos quem era o salmista. Asaf era alguém que acreditava em Deus. Ele começa o salmo no verso 1 dizendo: certamente Deus é bom. Alguém, para afirmar isso, no mínimo ele deve acreditar na existência de Deus. Asaf era um homem temente a Deus. Nós podemos também afirmar que Asaf era alguém que amava a Deus. Eu acredito que, como todo bom judeu, ele fora circuncidado ao seu 8º dia de nascimento. Asaf fazia parte do povo da aliança, o povo da descendência de Abraão. Asaf teve ainda o privilégio de ser da tribo de Levi. Aquelas 12 tribos, que são os descendentes, os 12 filhos de Jacó. A tribo de Levi foi separada ao longo da história para que pudesse coordenar, administrar e ministrar o processo de culto do povo de Deus por todo o Antigo Testamento. A tribo de Levi, os levitas, eram aqueles que conduziam os sacrifícios no templo, eram aqueles da onde tinha o sacerdote, o sumo sacerdote, os cantores, os que tocavam os seus instrumentos, conduziam o culto.
uma tribo muito especial. Asaf teve o privilégio de ser, então, um descendente de Levi. Asaf, com certeza, conhecia o Pentateuco de cor e salteado, os 5 primeiros livros da Bíblia. A lei de Moisés era muito familiar para Asaf. No entanto, apesar de ser alguém que acreditava em Deus, o versículo 1 revela para a gente algo um tanto surpreendente sobre este salmista. Asaf aprendeu uma teologia equivocada. Ele acreditava em Deus, mas a maneira como ele acreditava era um tanto errada. Não basta acreditar em Deus. Não basta dizer que tem fé em Deus. É preciso ter uma fé centrada em Deus e uma fé verdadeira. E eu chamo a sua atenção para o verso 1 novamente, para poder fortalecer essa verdade a respeito de Asaf. Asaf diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Para Asaf, Deus era bom, sim. Mas era bom para Israel, sim. Mas não apenas para Israel. Era bom para os que têm coração limpo. Esta era a teologia de Asaf. A teologia de Asaf, a maneira dele acreditar em Deus, ela estava fundamentada sobre 3 equívocos. O primeiro, Asaf acreditava que Deus é bom para uns e para outros não. Essa era a maneira de Asaf acreditar em Deus. Deus é bom para uns, mas Deus não é bom para outros. Irmãos, sabe que ao pensar um pouco sobre isso, eu concluí que esta é a base da teologia da predestinação. De que Deus decidiu salvar algumas pessoas, e Deus é bom para essas pessoas, mas Deus decidiu mandar outras pessoas para o inferno, e Deus então não é bom para essas outras pessoas. Mas não apenas Asaf sustentava a sua fé em Deus nesse equívoco de que Deus é bom para uns, mas não é bom para todos, mas Asaf também, um outro grande equívoco era o de que a graça não existe. Na verdade, para Asaf a coisa funcionava mais ou menos assim: cada um tem o que merece. Asaf pensava assim: aqueles que são de Israel não merecem certas coisas ruins, e aqueles que não são de Israel não merecem certas coisas boas. Ao pensar sobre a inexistência da graça, porque é esse o questionamento de Asaf, eu também concluí que essa é a base da teologia das boas obras, defendida principalmente pelos espíritas. O merecimento. A pessoa está trabalhando para tentar ser salva, está praticando boas obras para alcançar a salvação. Meus irmãos, acreditar nisso, eu diria que nem mesmo a nossa salvação seria possível, porque as nossas melhores obras, de acordo com a palavra de Deus, elas são trapos de imundícia quando colocadas perto da santidade de Deus. O grande equívoco de Asaf era: Deus é bom para uns e para outros não. O segundo equívoco: a graça não existe. E um outro equívoco também: o justo não pode sofrer. O justo não pode sofrer. Asaf acreditava isso. E ao pensar um pouco sobre isso, eu concluí também que essa é a base da teologia da prosperidade. Se você é crente, se você serve a Deus, você não pode passar por dificuldades, você não pode ter problemas, você não pode sofrer. Irmãos, todas essas teologias estão muito em alta em nossos dias, principalmente essa última. Nós vivemos tempos de êxtase espiritual, do evangelho da prosperidade e da fórmula espiritual para se conseguir o que quer de Deus.
Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado para não escorregarmos como Asaf. Quantas vezes nós também achamos que porque servimos a Deus nós não podemos sofrer? Quantas vezes nós achamos que nós merecemos uma vida melhor porque afinal de contas a gente ama a Deus? Quantas vezes achamos que Deus é bom para uns e para outros não? Fundamentar a nossa fé nessa teologia errada é uma furada, porque mais dias ou menos dias a gente vai escorregar. A Bíblia nos garante, Salmo 145, versículo 9, o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Não podemos nunca nos esquecer disso. O Senhor é bom para todos. É bom para todos. Nós precisamos, irmãos, muito desse salmo de Asaf, pois o seu primeiro versículo nos mostra o perigo de ancorarmos a nossa fé numa teologia equivocada, uma maneira de acreditar em Deus totalmente enganosa. Asaf seguia essa teologia equivocada sobre Deus e em certo momento da vida ele começou a sentir dúvidas quanto à bondade de Deus. Apesar de sempre acreditar na justiça, na misericórdia do Senhor, houve um dia que ele acordou e se sentiu assim: olha, eu estou pisando num terreno hoje escorregadio. Quanto a mim, verso 2, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Asaf percebeu que os seus pensamentos começaram a guiá-lo a um caminho escorregadio e perigoso. Ele disse que faltou muito pouco para que abandonasse a fé. Eu chamo isso de confissão corajosa. Confissão corajosa. Asaf não teve medo, não teve vergonha de expor a sua crise na fé. Isso aqui é coisa para gente corajosa. Ele pagou o preço de ser mal interpretado, ser mal entendido. Talvez a sua poesia, talvez o Salmo 73 naquele tempo, talvez ele tenha chocado algumas pessoas, talvez alguns tenham ficado escandalizados quando pegaram e falaram: não é possível, o Asaf não escreveu isso aqui não. Eu conheço o Asaf toca lá na igreja, ele canta. Gente, quando ele fala do seu amor pelo Senhor, quando ele fala da sua confiança pelo Senhor, é algo simplesmente contagiante. Como ele escreveu isso? Não acredito. Talvez pessoas tenham duvidado de que Asaf tenha sido o autor. Mas por um outro lado, com certeza, a sua confissão corajosa e o seu testemunho abençoou a vida de tantos que, como ele, pudessem estar passando por tal crise e pisando também em lugares escorregadios. Ainda hoje eu creio que este salmo é uma mensagem de esperança para nós. E aí nós entramos na segunda parte do testemunho de Asaf, onde ele narra a sua experiência com a visão curta e unilateral da vida. Os versos 3 a 16, Asaf se põe a falar a respeito dos ímpios. Meus irmãos, o que temos aqui neste texto está muito além de simplesmente a inveja de um homem. O que nós temos aqui neste texto é a demonstração de um justo, um crente que num certo momento a sua visão da vida, ela ficou meio que, parece que nebulosa, meio curta. Asaf olhou para si mesmo. Num primeiro momento ele se achou um santo, se achou um justo, se achou um exemplo, se achou digno de receber merecidas bênçãos, e bênçãos de todas as formas e naturezas, e logo em seguida ele é dominado por um sentimento de inveja, mas esta inveja lhe cega completamente o entendimento, e essa inveja vai revelar muita coisa. Asaf, na sua inveja, na inveja dos ímpios, ele tem inveja de três coisas.
na vida dos ímpios. Ele invejou a saúde dos ímpios. O verso 4, olha o que Asaf escreveu: eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Ele invejou também o trabalho confortável dos ímpios. Olha o que ele diz no verso 5: os ímpios, eles não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Os ímpios, não, os ímpios trabalham no ar-condicionado. Os ímpios trabalham um dia sim e 8 dias não. Eles têm uma escala que é fora do comum. O salário deles é algo, se perde de vista. Os ímpios. Trabalho fácil. E ele também inveja a prosperidade material dos ímpios, no verso 12. Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Saúde, trabalho, dinheiro. 3 coisas que Asaf está invejando. Mas não perca de vista que o que há aqui em jogo é muito mais do que a inveja. Irmãos, Asaf se perturbou ao ver que a vida dos perversos é normalmente um sucesso. Eles não têm contas vencidas, nem cartão de crédito estourado, nenhum aperto financeiro. Eles curtem férias no paraíso. Eles conhecem o Caribe. Eles conhecem as cidades mais lindas da Europa. Aliás, eles ficam cada vez mais ricos, ao passo que o justo fica cada vez mais pobre. Há uma canção popular que dizia isso. Deixando agora um pouquinho o Asaf aqui. E nós aqui, crentes do século 21, do 3º milênio, do ano 2017, será que nunca passou pela nossa cabeça ao menos um pouquinho desse sentimento de Asaf? Você vive uma vida de serviço a Deus, você serve a Deus, você é dizimista fiel, você é alguém que ora, lê a Bíblia, você é alguém que se esforça para viver uma vida de santidade, tenta de todas as formas ser o mais honesto possível, manter as contas em dia, e não consegue, às vezes, sair do aluguel. Aí você tem um vizinho que é ímpio, mora do lado, pertinho. Aquele cara não está nem aí para Deus. Ele não vai à igreja. Ele não entrega dízimo. Pelo contrário, ele fala, inclusive, que dízimo é coisa de roubo das igrejas. E aquele sujeito faz churrasco todo fim de semana, na beira da piscina com os amigos. Você é crente, você é uma mulher de oração, você se dedica ao máximo na obra do Senhor. Na verdade, você é mais da igreja do que de casa. É uma crente fiel, entrega seus dízimos. É alguém que se dedica para servir em quantos ministérios puder na igreja. E aí tem uma dificuldade na vida conjugal, não consegue ser feliz no casamento e às vezes vive aos trancos e barrancos. E aí vê aquela vizinha, não tem nenhum compromisso com Deus, nunca vai à igreja alguma, não tem nenhuma pretensão religiosa e tem um casamento impecável. Um marido extremamente carinhoso, romântico. Tá, você é um jovem da igreja. Você cresceu na igreja. Cresceu participando da escola bíblica dominical. Entendendo que deve buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos domingos deixou a matéria em casa, precisava estudar mais, mas veio para a igreja, para o culto, porque entendeu que tinha que buscar primeiro o reino de Deus. E que Deus iria ajudar no outro dia e iria conseguir estudar para aprender bastante, para conseguir passar no vestibular. E você é aquele jovem consagrado, aquele jovem que se envolve, toca no louvor da igreja, não bebe, não fuma, não vai naquelas festas lá da galera
da escola, tem um namoro decente, e aí você estuda, e quando pensa que não, faz o vestibular e não consegue. E aí você olha para o seu colega, para o seu amigo, aquele que bebe todo fim de semana e pega todas, né, bem gelada, nunca vai à igreja, não está nem aí para Deus, faz o vestibular e o cara passa lá no topo da lista, aprovado. Meus irmãos, eu tinha mais ou menos uns 14 ou 15 anos e eu fiquei muito confuso. Foi o meu tempo de Asaf. Eu ia à igreja, eu participava da escola bíblica dominical, eu tocava e cantava na igreja. Domingo era quase que todo a serviço da igreja. A gente chegava para a escola bíblica dominical às 8 horas, naquele tempo o culto acabava depois das 11. A gente ia em casa, almoçava rapidamente, voltava 2 horas, tinha ensaio do nosso grupo de louvor, e ensaiávamos até quase 5 horas, quase 3 horas de ensaio, depois a gente corria para casa, e nós tínhamos naquele tempo um negócio chamado União de Treinamento, tem alguns aqui que lembram disso, era a União de Adolescentes, no domingo, 6h30 da tarde, e 6h30 estava a gente lá, na igreja, feliz da vida. E eu comecei a olhar para alguns amigos meus, principalmente aqueles da escola. A gente servia a Deus, junto com a minha família, a gente procurava estar à disposição do reino de Deus. E quando eu tinha mais ou menos isso aí, 14, 15 anos, eu comecei a ficar um pouco confuso. Como assim? Porque os meus amigos usam chinelo Kenner, tênis Hadley, e eu uso um conguinha da escola. Porque eu não posso ter aquela camisa bacana que o meu amigo tem. Meu pai trabalha, o pai dele também trabalha. Eles têm total dedicação naquilo que faz. Porque os meus amigos vão para a praia nas férias e eu com 18 anos eu fui conhecer água salgada pela primeira vez. Eu tinha meus 15 anos e eu entrei nesse processo de Asaf, um tanto confuso. Eu via meus pais às vezes passando um aperto financeiro para conseguir dar o conga a gente. Eu via meu pai sendo fiel a Deus nos dízimos e ofertas. Eu me lembro de um dia, que aquele dia acho que foi assim, o ápice dessa crise minha de Asaf. A gente reunido em casa à noite para o culto doméstico, estava aproximando o aniversário da igreja onde nós éramos membros, uma igreja com poucos recursos, e meu pai sempre dizimista, fiel, apesar dos apertos, das dificuldades, e naquele culto doméstico em nossa casa, meu pai disse assim: a nossa igreja completa mais um ano de vida, e o templo está tão feio, a pintura, e ele era o vice-moderador da igreja, ele disse: e a gente gostaria muito de pintar o templo para o aniversário da igreja, mas a igreja não tem recurso. E ele disse: eu gostaria muito de ter recurso para que pudesse doar a tinta. As pessoas pintavam com a mão de obra voluntária. E quando meu pai disse aquilo, e eu era conhecedor das situações, às vezes apertadas que ele se encontrava, eu questionava comigo: meu Deus, como pode? Eu vejo tantas pessoas que não estão nem aí para a igreja, para Deus, para a Bíblia, para nada disso, para Jesus, e elas têm uma vida próspera materialmente. Por que a nossa família não é assim? Meu pai disse isso numa quarta-feira de noite, e ele, ao fazer a oração junto comigo, meus 2 irmãos e a minha mãe, as lágrimas rolou dos olhos dele. No outro dia, nós tínhamos naquele tempo um açougue, e no outro dia nós tínhamos um boi para matar pela manhã. Era um boi enorme, naquele tempo a gente matava boi por lá mesmo na roça, hoje não pode mais. Mas ao matar aquele boi, foi encontrado, meu pai encontrou na vesícula, que no animal é chamado de fel, no fel daquele boi uma pedra. E para quem não sabe, é uma pedra muito preciosa, pedra de fel. Todo açougueiro sabe o que é isso. É uma pedra que vale tal qual o preço de ouro.
e ele encontrou aquela pedra, algumas outras ele encontrou também em alguns outros momentos, isso era muito raro, e havia comprador específico para aquilo, era só ligar que o cara vinha no mesmo dia, onde ele estivesse, havia uma procura louca por aquilo, pedra de fel. Nunca soube para que se utilizava aquilo, alguns dizem que é para vacina de penicilina, não sei, mas o meu pai encontrou aquela pedra, e quando ele encontrou, nós estávamos lá no matadouro que nós tínhamos no fundo lá de uma chácara. E a primeira coisa que ele disse, a igreja vai poder ser pintada. E ele comprou a tinta com o dinheiro daquela pedra que vendeu. Aquela pedra, só para você ter uma ideia, era um boi enorme, um boi de 22 arrobas. Aquela pedra equivaleu ao valor de 2 bois. Mas voltando aqui, isso tudo me provocava uma tremenda crise, e eu pensava comigo, por quê? Por que a gente não consegue ter uma vida diferente disso? Eu confesso que eu não entendi. Se você já viveu esse tipo de crise algum dia, nós não estamos sozinhos. Foi isso que Asaf estava vivendo no Salmo 73. Aquele momento em que não entende como pode, a gente busca Deus, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente se dedica e a gente não consegue talvez alcançar um sonho pessoal, ao passo que alguém que não está nem aí para Deus, parece que a vida vai de vento em polpa. O casamento uma beleza, a família cada dia mais e mais feliz, financeiramente mais e mais próspero. Entretanto, Asaf estava um pouco cego, mas ele não estava cego de tudo, porque ele não apenas invejou a vida dos ímpios, mas ele também relatou aqui para a gente as características dos ímpios na visão que ele teve. Ele disse, os ímpios são soberbos, por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço. Asaf reconheceu que os ímpios eram soberbos. Ainda no verso 6, os ímpios invejados por Asaf eram violentos. A violência os cobre como um vestido. Os ímpios invejados pelo salmista também eram avarentos, apegados às riquezas, ao dinheiro, só pensavam em dinheiro. A filosofia deles era comamos e bebamos porque amanhã morreremos. A vida daqueles ímpios era ganhar dinheiro. Só pensavam em dinheiro, só falavam de coisas materiais. Qualquer conversa num lugar de aniversário, conversa na esquina, conversa com os amigos, era tudo só em torno do dinheiro. Eram avarentos. Asaf também viu que eles eram fantasiosos. Do seu coração brotam fantasias. Parece que procuravam coisas para preencher o coração. Havia uma sede no coração desses ímpios. E por mais que eles tivessem uma vida aparentemente boa, mas ainda assim parecia não ser também suficiente, Asaf diz que esses ímpios eram fofoqueiros, verso 8, zombam e falam com malícia, pior do que isso, eles eram blasfemos, verso 9, desandam a falar contra os céus, blasfemam de Deus, eles olham para o céu e dizem assim, que Deus nada, isso tudo é mentira, isso não existe. Os ímpios invejados pelo salmista também eram difamadores. Final do verso 9, sua língua percorre a terra. Ele também percebeu algumas características dos ímpios e aqui ele foi bem realista. Mas Asaf sofreu de uma amnésia repentina. O salmista descreveu, irmãos, o sucesso dos ímpios como se todos os ímpios tivessem saúde, vida folgada e riquezas. Parece que deu assim, uma amnésia rápida, repentina. Ele teve um esquecimento da realidade. Ele esqueceu que muitos ímpios também ficam doentes, muitos ímpios também trabalham arduamente e muitos ímpios nunca conseguem ter riquezas. Mas, no final de tudo, o grande dilema do salmista foi, será que vale a pena temer a Deus? Será que vale a pena amar a Deus? Será que vale a pena servir a Deus?
A grande pergunta do salmista, no meio da sua poesia, é essa: será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena a gente renunciar a essa vida mundana para viver de acordo com a vontade de Deus? Então a gente chega ao terceiro momento do testemunho do salmista, quando a gente percebe a vida olhada na perspectiva da eternidade. O verso 17 descreve o alívio que ocorreu no coração do salmista. Ele vai do verso 1 ao verso 16, falando da sua crise, do seu dilema, tudo muito confuso. Mas o verso 17 começa com uma palavra muito importante: até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Aqui está o grande divisor de águas no testemunho de Asaf. O salmista estava confuso com Deus, revoltado com as pessoas e frustrado com a vida. Eu creio que a ordem era exatamente essa: confuso com Deus, revoltado com as pessoas e frustrado com a vida. Mas mesmo assim, ele foi ao templo. Foi ao templo. Ele foi ao templo num dia que ele estava confuso com Deus, revoltado com as pessoas e frustrado com a vida. Eu vou repetir isso de novo. Ele foi ao templo num dia que ele estava confuso com Deus, revoltado com as pessoas e frustrado com a vida. Eu conheço gente que, nessa situação, tudo que ele não faria era ir ao templo. Ah, não vou não. Hoje não vou não. Hoje não estou bem. Hoje não. Hoje eu estou no meu pior dia. Tente imaginar Asaf. Asaf é o ministro de louvor. É o que conduz o grande coral. Tente imaginar o semblante de Asaf neste dia. Pense no humor deste levita. Lembre-se que ele era um levita, ele era líder, ele era da equipe de louvor, ele era do sacerdócio. Naquele dia Asaf foi ao templo, sem o mínimo de vontade, mas ele foi. Ele foi adorar a Deus. Foi adorar a Deus. E porque foi adorar a Deus, ele voltou para casa, em paz, com alegria e cheio de esperança. Mesmo em meio aos seus maiores dilemas na fé, ele foi ao templo. E então nós temos o relato de um dos testemunhos mais extraordinários do que pode acontecer num culto a Deus, quando somos sensíveis à voz do Espírito Santo. O que aconteceu naquele dia com o salmista no templo? Asaf passou a olhar para a vida com os olhos de Deus. Essa foi a primeira coisa. Asaf viu o seu conflito dissipar-se quando ele deixou de ser o juiz de Deus para ser um adorador de Deus. Ele deixou de julgar Deus para adorar a Deus. Ir ao templo, ir à casa de Deus foi o começo da sua libertação, o começo da sua cura. Meus irmãos, a casa de Deus nos cura das enfermidades de nossa alma. Quando a gente vem à casa de Deus, nós encontramos Deus, e Deus é a nossa maior necessidade. Quando a gente vem à casa de Deus, nós encontramos outros irmãos que, semelhantes a nós, descobriram que em Deus há abrigo e buscam ao Senhor. Quando a gente vem à casa de Deus, nós descobrimos que outras pessoas que enfrentam os mesmos problemas, os mesmos dilemas que nós, ou maiores do que os nossos, eles estão encontrando socorro em Deus, e isso nos cura. Quando a gente vem à casa do Senhor, não significa que a gente se esquece dos nossos problemas, mas nós recebemos entendimento. O cristianismo não é um anestésico para as dores e problemas da vida. Muitos hoje estão em busca de um evangelho assim,
Mas o evangelho verdadeiro é cura para o problema maior, o problema do pecado. Por isso, entendimento é um dos procedimentos para a cura da alma. Uma alma não é curada até que haja entendimento. Deus abre o nosso entendimento para compreendermos as coisas. Asaf só olhava para a prosperidade dos ímpios, mas não olhava para o fim dos ímpios. A sua visão estava sendo parcial, estava sendo uma visão defeituosa. Mas agora no templo, Asaf tem um novo entendimento dos ímpios. Ele vê que os ímpios têm até uma aparente segurança. Os ímpios até prosperam. Mas ele se lembra no templo de qual é o fim dos ímpios. O fim deles é a perdição eterna, com toda a prosperidade que eles possam ter conquistado. Os ímpios vão ouvir no dia do juízo final: nunca vos conheci. Ele tem um novo entendimento acerca dos ímpios. A vida dos ímpios não é essa alegria toda que eles mostram. A vida dos ímpios está com seus dias contados. O futuro deles é no lugar que arde com fogo e enxofre. Asaf tem também um novo entendimento de Deus. Asaf pensou que Deus era injusto, ele questionou o próprio caráter de Deus, mas agora Asaf olha para o poder de Deus. E no verso 18 o que a gente percebe é que não há nada que esteja fora do controle de Deus. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Asaf olha também para a justiça de Deus, no verso 19. Os ímpios criam as leis, usam as leis, manipulam as leis, torcem as leis, escapam das leis, mas eles não escaparão do juízo de Deus. O problema desses corruptos não é com Sérgio Moro, não é com a justiça brasileira. O problema dessa gente é com Deus. É com Deus. Mas então por que Deus permite o ímpio prosperar? Por que Deus parece estar dormindo? Asaf chega a dizer isso, parece que Deus está dormindo. Essa ideia de que Deus parece estar dormindo é chamada de antropomorfismo, porque na verdade Deus nunca dorme. Semana passada conversamos sobre isso no Salmo 121. Mas irmãos, Deus nem sempre ajusta as contas no mesmo dia. Deus, por muitas das vezes, Ele dá corda e vai deixando. Tem gente vivendo no pecado cada dia mais e mais, achando que está se dando bem, achando que Deus não está vendo, achando que não tem problema não, vai se envolvendo com adultério, com a prostituição, vai se envolvendo com as coisas erradas na vida. Estou distante do pai, estou distante da mãe, o pastor não está vendo, o pessoal da igreja não está vendo, mas Deus está vendo. E Deus pode estar dando corda hoje, mas um dia haverá uma prestação de contas. Um dia Deus se levantará e a ruína do ímpio será repentina. Asaf tem um novo entendimento acerca dos ímpios, acerca de Deus, mas tem também um novo entendimento acerca de si mesmo. Quando Asaf entrou na casa de Deus, ele descobriu que o seu verdadeiro problema não eram os ímpios, mas era com ele mesmo. Não eram as circunstâncias, mas eram os seus sentimentos. E há aqui um contraste enorme entre o antes e o depois, antes de entrar no templo e depois de entrar no templo. O verso 13 e 14 ele diz: porque certo que é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Isso é o antes. Olha o depois, no verso 21. Quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como animal perante ti. No templo,
Asaf faz um autoexame profundo e completo. Meus irmãos, se nós não tivéssemos outra coisa para fazer aqui nesse templo, nós teríamos aqui nesse templo, no lugar onde cultuamos a Deus, o lugar mais oportuno e propício para nós fazermos algo extremamente importante, que nós, por muitas vezes, não fazemos. É um autoexame profundo e completo a respeito de si mesmo. Fala para mim, qual dia na sua casa que você para tudo para fazer um autoexame de como está a sua vida com Deus, sua vida familiar? Nós não fazemos isso em casa, lá no nosso mundo particular. Toda vez que nos reunimos aqui, é uma oportunidade para um autoexame profundo e completo. Por isso que eu não me canso de repetir que saímos de cada culto, devemos sair com um sentimento de tristeza e alegria, que será um misto em nossa vida. Um sentimento de tristeza porque nós ainda não somos quem nós precisamos ser, mas um sentimento de alegria, porque pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, nós poderemos ser melhor do que somos. O maior problema de Asaf era o seu próprio ego. Ele olhava apenas para si. Quando o ego assume o controle sobre nós, o coração passa a governar a nossa cabeça e passamos a ser governados por nossas emoções, por nossos sentimentos e não mais pelo entendimento. Temos que ser governados pelo entendimento. Deus nos deu uma capacidade de raciocínio, capacidade intelectual, capacidade de discernirmos entre o certo e o errado, entre o bom e o melhor, entre o falso e o verdadeiro. É a nossa racionalidade, uma faculdade dada apenas a nós, seres humanos, faculdade essa que Asaf reconhece que tinha perdido, quando ele diz que ele estava agindo anteriormente como um animal, estava sendo um irracional, estava sendo ignorante. Ele estava ignorando a respeito do fim dos ímpios, estava ignorando acerca do caráter de Deus, e estava sendo também um ignorante acerca de si mesmo. Asaf passou a olhar para a vida com os olhos de Deus. Confira comigo, Asaf abriu os olhos para ver a graça de Deus em sua vida. Asaf descobre que a graça de Deus estava presente na vida dele. Ele não tinha a saúde dos ímpios, ele não tinha o trabalho dos ímpios, ele não tinha as riquezas dos ímpios, mas não faltava a graça sobre a vida dele. Ele diz no verso 23, todavia estou sempre contigo. Asaf estava quase caindo, de repente Deus abriu-lhe os olhos da fé. O verso 23 diz, todavia estou sempre contigo. Irmãos, todavia é uma das palavras mais importantes da Bíblia. Todavia. O homem estava morto em seus delitos e pecados, todavia, Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, enviou Jesus Cristo para ser o Salvador da humanidade. O filho pródigo estava na lama do chiqueiro, todavia, ele voltou para a casa do pai e encontrou o pai de braços abertos. A ovelha estava perdida. Todavia, o pastor a encontrou. Nós éramos pecadores perdidos, todavia Deus nos salvou. Graça. Asaf abriu os olhos para ver a graça de Deus em sua vida. Asaf também descobre a graça protetora de Deus, não apenas a graça salvadora. Verso 23, tu me segurás com a mão direita,
Quando ele estava quase escorregando os pés, Deus o impediu de cair. Deus o impediu de cair. Que coisa bacana. Deus o impediu de cair. Meus irmãos, quantas vezes Deus tem nos impedido de cair? Quantas vezes? Mas não apenas nos impede de cair, mas olha o que nos diz a palavra de Deus em Salmo 37, versículo 23. O Senhor firma os passos do homem de cujo caminho se agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe a mão. Já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não só nos impede de cair, mas tantas vezes nós cairmos, Ele nos levanta. Asaf também descobre no templo a graça direcionadora de Deus. Verso 24, tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honra. O Deus que nos salva, nos protege, é o mesmo Deus que nos guia. Ele nos guia na jornada, por isso nós estamos destinados à sua glória. E Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle. Ele nos guia ao centro da vontade dEle. Ele nos guia debaixo da mão protetora dEle. Ele nos guia de acordo com os estatutos dEle, com a palavra dEle. O fim da nossa jornada não é a riqueza que perece, mas é a glória imperecível. Asaf passou a ver a vida com os olhos de Deus. Asaf abriu os olhos da fé para ver a graça de Deus na sua vida. E pela fé, Asaf teve uma visão prévia da eternidade. Os versos 25 e 26 diz assim: quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. O meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Asaf agora entende que o ímpio não tem nada, mas ele tem tudo, porque ele tem Deus. Asaf descobre que o sentido da vida não está na saúde, o sentido da vida não está no dinheiro, o sentido da vida não está nem mesmo na longevidade terrena. O sentido da vida está em Deus. A verdadeira riqueza não é ter ouro. A verdadeira riqueza não é ter uma saúde de ferro. A verdadeira riqueza não é viver 100 anos. A verdadeira riqueza é ter Deus. Asaf descobre que o dinheiro não dá segurança, mas Deus nos guia com o seu conselho eterno. Asaf descobre que o rico não pode ter nada na outra vida, a não ser tormento, mas ele tem Deus como seu deleite e herança eterna. O ímpio pode ter uma bela mansão na terra, mas ele vai morar nas chamas do inferno, por não ter buscado a Deus enquanto viveu. Eu vou concluir esta mensagem com algumas aplicações. Primeiro, o importante não é o que temos, mas quem nós somos diante de Deus. Segundo, há um grande perigo em fecharmos os olhos para o que já temos pela graça. O coração de Asaf azedou quando ele parou de ver o que Deus já tinha lhe dado pela graça. E Asaf começou a pensar: Deus não me abre a porta, Deus não me abençoa mais, Deus não abre mais os meus horizontes, Ele não amplia mais os meus territórios. Quem pensa como Asaf, mesmo já salvo em Cristo, começa a olhar para a vida e achar a vida ruim,
Começa a achar a família ruim, o emprego ruim, o cônjuge ruim, porque não se satisfaz com nada. É totalmente insatisfeito, descontente. Repito, há um grande perigo em fecharmos os olhos para o que já temos pela graça. O hino 329 nos convida a uma reflexão. Conta quantas bênçãos, conta quantas são, e há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Aí a segunda estrofe nos faz lembrar de Asaf. Quando vires outros com seus ouros e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Volte o seu olhar para as bênçãos que Deus já tem derramado sobre a sua vida pela graça. Terceiro, o bem supremo na vida não é a prosperidade, nem a ausência de dor, mas a proximidade de Deus. Este é o bem mais precioso na vida de uma pessoa. É a sua proximidade de Deus. O grande propósito de Deus, meus irmãos, não é enriquecer o crente ou empobrecer o descrente, mas manter na sua presença as pessoas dependentes dele, pessoas assim como eu e você. A quarta aplicação que eu faço dessa mensagem: não adianta ser bem-sucedido aqui, mas não saber onde viverá a eternidade. No final de tudo, o melhor será viver no céu. Viver no céu. Não adianta viver as glórias dessa terra para viver o sofrimento eterno depois de partir. É preferível viver uma vida toda de sofrimento nesse pedaço da corda, para vivermos uma vida eternamente gloriosa por toda a eternidade. Vamos terminar esta celebração dizendo: simplesmente te adorar. Vamos louvar ao Senhor com esta canção mais uma vez. Que vontade de te adorar. Adorar por quem Ele é, não adorá-lo por aquilo que Ele nos dá. Quero convidar você, se você puder ficar em pé, e que você pudesse declarar o seu louvor ao Senhor, que você pudesse declarar a sua adoração única e exclusivamente ao Senhor. Que você pudesse dizer para Ele nesta noite, para Deus: que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui, simplesmente te adorar, sem me importar com o que estão por perto, sem me importar com a prosperidade dos ímpios, sem me importar com a saúde dos perversos, sem me importar com a vida aparentemente formidável que tanta gente tem. Eu não abro mão de viver na tua presença. Diga isso para Deus nesta noite. Simplesmente te adorar.
simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto, te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Te adorar. Santo, Santo, Tu és santo. 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 Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Senhor, nós muitas vezes vivemos a crise de Asaf, esse dilema, Senhor, quando às vezes ficamos confusos, chegamos a ter dúvida e até mesmo a questionar ao Senhor a respeito de algumas
situações em nossa vida. O Senhor é muito mais do que uma inveja. Mas às vezes olhamos para pessoas que não te temem, não te servem e não buscam ao Senhor, e elas aparentemente têm uma vida tão boa, tão tranquila, uma vida invejável. Pai, quantas vezes os nossos pés começam a escorregar. Às vezes a gente não tem coragem de declarar como Asaf. Às vezes não temos coragem de confessar. Mas quantas vezes a gente tem dedicado a nossa vida às coisas terrenas, tal qual os ímpios fazem? Quantas vezes o tempo que a gente dedica ao Senhor é o resto, é a sobra? Quantas vezes, Senhor, a gente até ora, lê a Tua palavra, vem à igreja, mas achamos que o Senhor tem a obrigação de nos abençoar. Quantas vezes, Senhor, nós achamos que não podemos passar por dificuldade alguma? Quantas vezes, Senhor, nós não entendemos o verdadeiro propósito da nossa vida aqui nesta terra, e os nossos pés quase tropeçam, até que o Teu Espírito Santo nos desperta, até que o Espírito Santo abre os nossos olhos para que a gente possa ver a vida por uma perspectiva divina, para que a gente possa olhar para a vida com os olhos do Senhor, não com os olhos do materialismo, do consumismo, não com os olhos dos prazeres da carne, até que o Teu Espírito Santo abre os nossos olhos para a gente ver também quão abençoada é a nossa vida, Senhor. Quantas bênçãos o Senhor já tem concedido a nós pela Tua graça. A bênção da salvação em Cristo Jesus, a bênção da proteção. A Tua palavra nos garante, Jesus Cristo reafirmou isso, que o inimigo de nossas almas não pode tocar na nossa alma. Ele pode tocar no nosso corpo físico, ele pode tocar nos nossos pertences, ele pode tocar na nossa família, pode trazer até conflitos, discórdia dentro de nossa casa, mas ele não pode roubar a nossa alma das Tuas mãos, porque nós estamos firmes e seguros em Teus braços. Até que o Teu Espírito Santo nos faz lembrar isso, a graça da salvação, a graça da proteção, a graça da direção, até que Teu Espírito também abre os nossos olhos para vermos além desse pedaço de vida que é a vida terrena, para vermos o céu. E foi assim que o salmista disse: quem mais eu tenho no céu senão a Ti? O salmista lembra do céu, ele lembra que a vida não termina com o último suspiro, na verdade é quando ela começará. Senhor, nos ensina a viver desse modo, nos ensina, Senhor, a viver com os pés na terra, mas com os nossos olhos na eternidade. Nos ensina a viver com as mãos neste mundo, mas com o coração no céu. Ah, Senhor, o importante não é o que temos, mas quem somos diante do Senhor. Ah, Senhor, o nosso bem supremo na vida não é a prosperidade, não é a ausência de dor, mas é a nossa intimidade com o Senhor. Não adianta ser bem-sucedido aqui sem sabermos aonde vamos viver a eternidade. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse salmo que nos traz uma mensagem de esperança. Cuida, Senhor, de nossas vidas. Cuida sim, Pai. Bom é estar junto a Deus. Muito obrigado. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.